Bom, quando uma pessoa ouve o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus, o único Evangelho que existe, ela muitas vezes, fica confusa. Mas não é o Evangelho nem a graça de Deus que está confundindo a pessoa, mas é porque ela passou a vida inteira ouvindo mentiras, e mentiras dos líderes religiosos de todas as religiões, principalmente os líderes religiosos católicos e evangélicos. Então parece que a pessoa está ouvindo outra coisa que ela nunca ouviu na vida. E é verdade, porque o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, ele vai totalmente contra a tudo o que o sistema religioso vem pregando há mais de 1000 anos, aliás, de 2000 anos, aliás, muito mais, desde a época dos profetas, Jeremias, Ezequiel, que existem falsos profetas, desde o começo do mundo, chegando à época do Senhor Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, e como está aqui agora no ano de 2020, exatamente agora, nesse momento, em julho de 2020, dia 5, né? E como se não bastasse esses falsos profetas de carne e osso, que estão aí, através do rádio, da televisão, da internet, ainda tem os falsos profetas que estão escondidos na Bíblia, na própria Bíblia. Homens que faleceram e colocaram as suas heresias, os seus escritos, no meio da Bíblia, sorrateiramente, dentro da palavra de Deus. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo. Falo novo assim para você entender. Novo, quando você fala novo, aí você pensa que é Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente fala assim para você entender. Mas, na verdade, isso ainda é Velho Testamento. Eles colocaram o nome lá. Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João, segundo fulano, segundo ciclano. Mas isso que eles chamam de evangelho, na verdade não é evangelho. São relatos que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram do que eles viram o Senhor Jesus Cristo realizar nos dias da sua carne, ou seja, quando ele estava ali em carne e osso, ossos, que andou com eles 3 anos. Esses relatos que eles foram vendo, eles foram escrevendo. Os sinais, as curas que o Senhor Jesus Cristo realizou quando eles estavam ali com o Senhor Jesus Cristo, ali em Israel, em Jerusalém ali. Então Jesus ia fazendo esses sinais, essas coisas, esses milagres, provisório, e eles iam ali relatando aquilo que eles viram. E muito tempo depois, Mateus, Marcos, Lucas e João voltaram para a pátria, que é o céu. O apóstolo Paulo diz: a nossa pátria está nos céus. Então, após a morte dos apóstolos, você precisa entender que entraram outras pessoas na igreja. Igreja que eu falo não é templo não, tá? É no meio das pessoas, que a igreja somos nós. Não é templo disso, templo daquilo, Não é nada disso. A igreja somos nós. E Jesus é o cabeça da igreja. Então entraram outros falsos profetas ali, no meio da igreja, no meio do povo, e foram disseminando doutrinas estranhas. Doutrina quer dizer ensinamentos. Sorrateiramente, outros ensinamentos, Foi misturando, Por isso que Jesus disse, que não se pode misturar o vinho, Vinho novo em vinho velho, O pessoal lá do judaísmo foi enfurnando isso no meio dos verdadeiros cristãos. Alguns se deixaram levar e voltaram para a lei de novo. Outros permaneceram firmes na graça, crendo no Senhor Jesus Cristo, tão somente no Senhor Jesus Cristo e em mais nada, acreditando até o fim no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porém, outros retornaram para o judaísmo, voltaram para as leis de Moisés, lavamentos, cerimônias, todas essas coisas que se faziam debaixo da lei. E deixaram de viver pela fé. Por quê? Porque esses líderes religiosos estavam atuando no meio deles.
assim como está hoje aí, o Macedo, Malafaia, Valdemiro, Pé de Feijão, Agenor Truque, Marcos Miliciano, tantos outros aqui no Brasil inteiro e no mundo estão por aí, levando as pessoas a fazerem votos, campanhas, sacrifícios, pegar rosa ungida, óleo e essas bugigangas que eles dão aí, que nem da lei de Moisés é isso é invenção da cabeça deles, né? Isso não está escrito nem na lei. Então é por isso que as pessoas, quando elas ouvem o verdadeiro evangelho, que diz a ela que ela não precisa de rosa ungida, que ela não precisa tomar banho de arruda, passar em sal grosso, participar de campanha da revolta, de fogueira anta, que ela não precisa de terra santa, de ir lá buscar nada em Israel, pedra, água, folha, essas idolatrias, nada disso. Que ela não precisa de nenhum objeto supostamente sagrado, né? Amuletos, vela, novenas, trezenas, que ela não precisa pagar promessa, subir a escadaria de qualquer igreja, né? Subir montes, descer montes. Que ela não precisa fazer absolutamente nada, apenas crer no sacrifício feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz há 2000 anos atrás. Então aí entra o quê? Dá aquele choque térmico, né? na mente da pessoa. Porque é uma coisa nova. Né? Por isso que o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, não é? As boas novas da salvação, ou seja, as boas notícias do céu, da salvação. Então a pessoa fica um pouco confusa. E é normal que tenha esse choque mesmo. É normal, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, aconteceu com outros, né? Quantos anos eu li a Bíblia, né? Desde mocinho, sempre li a Bíblia e não entendia nada, porque eu me guiava pela cabeça desses falsos líderes religiosos que já estão aí, principalmente no Brasil, há anos. O Macedão mesmo tem mais de 50 anos aí disseminando mentiras, né? E antes dele tinha os pastores, os reverendos americanos, né? Billy Graham, essa gente aí que pregavam, passava na televisão, eles pediam até dinheiro pela televisão para as pessoas depositarem para eles lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, tudo quanto era canto, né? Era esses homens que viviam por aqui. Depois surgiu as igrejas, né? Que falando de prosperidade, né, cura, libertação, veio a quadrangular, depois veio a casa da bênção, universal, e aí a coisa descambou mesmo. Então as pessoas aprenderam, a grande maioria das pessoas que se dizem evangélicas, né, elas aprenderam esse falso evangelho, esse evangelho pirata, esse evangelho fake news. Elas receberam, elas estão cheias, as suas mentes e corações estão cheias desse falso evangelho, de mala informação a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então é natural que quando a pessoa ouve a palavra da graça, que é uma coisa de outra dimensão, que é algo espiritual, que não tem nada a ver com essa pregação feita por esses líderes religiosos, uma coisa muito rica, muito transcendental, muito importante e que traz resultado na vida das pessoas que recebem a graça de Deus, né? Que passam a crer verdadeiramente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, né? Como bem disse o Senhor Jesus Cristo, crer somente. Jesus não mandou ninguém fazer obras, fazer nada, né? E Jesus disse: ide, pregai o evangelho. Ele não mandou pregar Davi, pregar Salomão, pregar Abraão, fazer campanha de Gideão, campanha de Davi, campanha disso, campanha... Não, ele não disse isso. Ide, pregai, anunciai o evangelho, ou seja, as boas novas, as boas palavras. Entre aí dentro do sistema religioso e veja se você vai ouvir alguma boa palavra. O que você vai ouvir é lago de fogo, inferno, diabo, pombagira, Exu. Você vai ouvir essas coisas, né?
líderes religiosos lhe acusando de pecado, que você está em pecado, né? Que você está sujo, que você está podre, que você está contaminado, que você precisa disso, precisa daquilo, que você precisa fazer cerimônias, lavamento, guardar sábado, não pode cortar cabelo, né? Você tem que andar de paletó e gravata, andar com a Bíblia debaixo do braço, colocar o véu, não pode doar sangue, é todas essas parafernálias que estão por aí, né? Então, é perfeitamente natural quando as pessoas ouvem o verdadeiro evangelho, elas ficarem um pouco confusas. E isso é permitido pelo próprio Deus, porque é quando dá esse choque térmico que aí a pessoa começa a colocar a sua mente para funcionar, né? É a sua mente espiritual já entrando em ação, já começando a funcionar e raciocinar, né? Por isso o apóstolo Paulo dizia que o nosso culto tem que ser um culto racional, né? Raciocinando. Nós temos que ler a Bíblia raciocinando. Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente tem que ler raciocinando para ver se tem fundamento, se tem base, conferindo as coisas, procurando os significados das palavras, ou não é? Indo em dicionários, vendo outras traduções, ouvindo pessoas, ou não é? Que anunciam a graça. Nós temos que estar espertos, porque muitos escritos de muitos falsos profetas estão aqui dentro da própria Bíblia. E digo e repito que de 100% do que está escrito na Bíblia, apenas 20% é a verdade, é a palavra de Deus. Alguém me disse que isso não existe. Veja bem, se tivesse só 1% da palavra de Deus, da verdade de Deus dentro da Bíblia, esse 1% já nos garantia a salvação eterna, já nos garantia a salvação dos cães gulosos, dos lobos vorazes que estão nesse mundo e dos falsos profetas. 1% apenas da palavra de Deus já seria o bastante para nos libertar de toda essa gente, desse mundo e de tudo o que não presta. Agora, existe muito mais do que isso, que é 20%. 5% está no Velho Testamento e 15% está no verdadeiro evangelho da graça de Deus. Lembrando que a graça é riquíssima. A graça, ela não tem fim. A graça é uma coisa poderosa. Você pode ler um versículo, 2 versículos na graça, que você vai ter assunto para mais de 1000 anos. Sem sair daqueles 2 versículos ali. Imagine 15%. Então, a graça de Deus é muito rica. Por isso Deus disse ao apóstolo Paulo: a tua graça, a minha graça te basta. Foi por isso que ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, meu filho, fica tranquilo. Então, esses homens, eles, ao longo dos séculos, têm enfurnado seus escritos aqui, como é o caso do livro de Mateus, Marcos, Lucas, dos relatos deles, né? Que não são evangelhos, mas são relatos. Porque o evangelho começa depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, depois da cruz. A cruz ali significa, a cruz no monte ali, Calvário, significa as 2 dimensões. Jesus estava de um lado e depois passou para o outro. Antes da cruz, ele está em carne e osso, e tudo que se está acontecendo antes da cruz, dele ir para a cruz, do Senhor Jesus Cristo ser crucificado, está ali vivo, juntamente com o povo ali, todos ali estavam debaixo da lei do pecado, da lei de Moisés, do pecado, todos, de Adão até Jesus ali, todos estavam debaixo do pecado, todos estavam sem entendimento do mundo espiritual, da graça, da salvação, de tudo. Tanto é que os próprios discípulos do Senhor Jesus não entendiam muitas vezes as coisas que ele dizia, e não era para entender mesmo, por isso ele falava por parábolas. Às vezes perguntaram para ele: por que o senhor fica falando por parábolas? Eu falo porque vocês não conseguem entender, não tem espiritualidade a isso ainda para entender. Ele dizia: eu sou a luz do mundo. Imagine os líderes religiosos ouvindo isso. Deveria perguntar para ele: você está querendo dizer o quê? Que é só você que tem luz e nós estamos nas trevas?
Jesus ia responder: pois é, acabei de dizer, não acabei de dizer que eu sou a luz do mundo? Agora, quem me segue aqui, ó, não andará em trevas. Né? Então você vê que os discípulos, todo mundo ali, estava sendo iluminado pela luz de Jesus. Né? Mas depois que Jesus ressuscita, né, ele disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo, tá vendo? Que agora já tem luz. Agora Jesus, né, fez a ligação, né? Tava tudo desligado, né? Por isso que Jesus veio nos ligar, né? Era um monte de luz apagada. Né? Então Jesus nos religou a Deus. Né? Por isso que até essa palavra religião é uma palavra falsa e mentirosa. Porque religião quer dizer religar. Religue, né? Religar. O homem se desligou de Deus. Que homem? Adão se desligou de Deus por causa do pecado. Né? A luz foi cortada, né? Viu? O sujeito quando corta a luz, o cara não paga a conta, ele tá devendo, né? Quando tá devendo, o que a empresa manda fazer? Cortar a luz, né? Você fica devendo a luz na minha casa aqui, você na sua, a empresa manda cortar a energia, né? Acabou a energia, né? Então fica tudo na escuridão. Então quando há o pagamento da conta de luz, o que acontece? A empresa manda alguém vir fazer o quê? Ligar, religar a energia, para que tenha o que? Luz. Então, essa palavra religião é falsa, porque religião quer dizer religar o homem a Deus, né? Mas o homem já foi religado. Aonde? Lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Meu amigo, a sua conta, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a sua conta já foi paga. Né? Os seus pecados já foram pagos, está tudo pago. A sua energia, a sua força, a sua luz já foi religada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Mas o Macedo, essa gente aí, Silas, o Valdemir, essa gente está cobrando uma conta a você que já foi paga. Você está tentando pagar algo que já foi pago, aliás, pagando todos os dias, né? Através de votos, sacrifícios, colocando seu dinheiro todo nesses altares, nesses falsos altares que tem aí, né? Pois é. Então, quando a pessoa ela ouve o evangelho da graça de Deus, isso acontece. E como eu disse, não aconteceu comigo, vai acontecer com todos. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo ele vai contra tudo que está nesse mundo. Né? Contra Apocalipse, contra esse João aí, esse picareta que está aí, que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João, né? É o mesmo João do Apocalipse, é o mesmo picareta que é um líder religioso, que informou esses escritos dentro da Bíblia. O sistema religioso colocou esse livro justamente para ter o domínio das pessoas através do medo. Medo da morte, medo de inferno, medo de diabo, de lago de fogo, coisas que vão totalmente contra o Senhor Jesus Cristo, que já deu a vida dele para nos salvar, deu sua própria vida para nos salvar. E a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será fome? Será os anjos? Será altura, profundidade? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse homem dizendo que esse Jesus que disse isso vai nos julgar um dia e vai nos lançar no inferno. Então o que é que ele veio fazer aqui? Não precisava ter tido todo esse trabalho de vir aqui. Não, irmão, mas ele só vai lançar aqueles que foram maus. Me diga, quem de nós nunca cometeu nenhuma maldade, nenhum erro? Quem de nós? As pessoas acham que o Senhor Jesus, ele desceu para salvar quem está dentro de templos religiosos. Jesus gostava tanto de templos religiosos que ele só vivia pregando na rua. Né? Você só vê Jesus na porta do templo, você só vê Jesus andando pela cidade, você não vê Jesus dentro de templo. Então essas pessoas elas estão cegas, mas quem colocou isso na cabeça delas? Os líderes religiosos. Foram eles que encheram essas pessoas anos a fio com esses falsos ensinamentos. É claro, você pega o seu filho, uma criancinha, e começa a dizer para ele que 2 e 2 é 5, filho. 2 e 2 é 5, meu filho. 2 e 2 é 5. E ele vai crescendo e você vai dizendo isso. Chega um dia que alguém chega para ele e diz: olha, 2 e 2 não é 5 não, 2 e 2 é 4. Né? Aí ele toma aquele choque. Né?
porque ele foi ensinado a vida inteira aquilo. Assim é o evangelho da graça de Deus. Quando a verdade vem, que a pessoa ouve a verdade, ela inicialmente ela toma aquele choque, né? Por exemplo, ela saber isso, que na cruz o Senhor Jesus Cristo já venceu a morte eterna. Não só venceu, mas destruiu, né? E a palavra destruída significa destruído, aniquilado, reduzido a nada. Como é que nada pode estar matando ninguém? Jesus destruiu o diabo. Jesus destruiu o pecado. Não é que ele levou, quando a Bíblia fala ele levou sobre si, não é que ele levou lá para o céu não, nem para lugar nenhum não, nem para cima, nem para baixo não. Ele destruiu ali na cruz, foi a destruição das nossas dívidas, dos nossos pecados, de tudo isso. Então, o que acontece com o sistema religioso, com essas lideranças que estão há séculos aí? Porque vão morrer, quando eu falo que eles estão aí há 2000 anos, entenda, é que vai morrendo uns, vai nascendo outros, e esses falsos profetas eles vão se proliferando, como ratos, como baratas. Já vem de família, essas dinastias, essa dinastia aí do mal, elas vêm durante os séculos, né? Está aí, e nem o Macedão, está pregando mentira há 50 anos, daqui a pouco, né? Ele bate a caçuleta, porque um dia eu vou morrer, ele vai morrer, todos nós vamos morrer. Esses falsos profetas que estão aí no Brasil, né? Para quem vai ficar essas igrejas, esses templos, essas riquezas? Vai ficar para os descendentes, para filhos, né? Para parentes, para isso. E aí eles vão continuando, né? Agora eu creio que não, porque a casa deles estão caindo, né? A mão de Deus só não vê quem não quer o que Deus está fazendo no planeta Terra, né? Muitos políticos importantes, mundiais aí, né? Estados Unidos, outros, tudo sendo envergonhados. No Brasil, então, as maracutaias estão aí sendo descobertas, né? E os líderes religiosos também, você vê que eles estão tão cegos que eles não estão conseguindo ver o que Deus está fazendo. Essa pandemia tem um lado mal, tem um lado triste, mas tem colocado, né, muita gente no seu devido lugar, né? Tem mexido com o mundo inteiro, né? E aqueles que são de Deus têm que procurar agora se fortalecer muito mais, né? Deus colocou todo mundo dentro de casa, né? Todo mundo quietinho, sentadinho para ouvir a graça dele, né? E observar o que é que ele faz com aqueles que não obedecem o Senhor Jesus Cristo, nem a graça de Deus. Veja quantos escândalos aí, veja que esses líderes religiosos faziam e aconteciam. Hoje eles estão aí sendo expostos para o mundo, envergonhados nas redes sociais, né? Chamado de ladrões, de tudo que não presta, né? Pois é, e não é só chamado, eles são. E eles não se convertem. Ficam gritando que Jesus está voltando, né? Porque teve aquela nuvem de poeira e o gafanhoto, né? E a pandemia, isso e aquilo outro. É Jesus que está voltando, né? Eles sabem que Jesus está voltando, mas estão vendendo semente de feijão a R$1.000. Né? Você veja que essa gente não se converte, né? Vendo uma coisa dessa, eles deveriam se converter. Né? E você veja que essa gente não tem jeito. Né? Eles estão fazendo ao contrário, eles estão aproveitando isso para tentar arrancar dinheiro das pessoas, colocar mais medo nas pessoas, né? Com essas pregações de tragédia, disso, daquilo, né? Porque tudo o que está acontecendo no mundo, inclusive na natureza, no meio ambiente, fomos nós, seres humanos, que produzimos. Não é Deus que está mandando praga nenhuma, Deus não está fazendo nada. Né? Quando está tudo bem, né? Graças a Deus, né? E quando está tudo mal, graças ao homem. Né? Se Deus nos deu o dia, a noite, a semente, a terra, tudo, nos daria praga? Por quê? Não. Agora os homens se esquecem. Os homens, eles se esquecem que eles estão destruindo o meio ambiente, poluindo, lá está lá a camada de ozônio, lá, daqui a pouco o sol está aqui dentro, desce e vem morar aqui na Terra, né? Porque eles estão destruindo as queimadas, tudo isso, toda essa destruição no mundo inteiro é o que está causando isso, porque quem perdoa é Deus, mas a natureza não perdoa não. Se o homem, ele ataca ela, mais cedo ou mais tarde vai ter o retorno, porque a natureza ela tem uma ordem, ela tem um equilíbrio, né? Se há um desequilíbrio na natureza, obviamente a natureza vai responder, né? Os mares vão ficar agitados, os animais,
Tudo, né? Você vê que os animais, como diz aquela música, né? Cada um no seu quadrado, né? Os animais não tá perturbando, nem não vem para a cidade, eles só vêm quando o quê? Quando destrói o habitat dele, né? Os peixes, por exemplo, o tubarão, ele não sai lá do oceano e vem morder ninguém na beira da praia, a não ser quando estão poluindo, destruindo o ambiente dele. Ele começa a vir para as margens comer perna de gente, ó. Não é que ele gosta de perna, de surfista, de nada. O homem precisa entender isso, né? Outro dia a gente estava vendo aí um vídeo onde o sujeito entrou em casa, tinha um urso dentro de casa procurando comida. Por quê? Porque estão destruindo o ambiente. Quando vem uma tragédia, essas coisas acontecem, é por quê? Porque estão destruindo o ambiente, né? O meio ambiente. Esse vírus aí, se não foi causado pela destruição do meio ambiente, da natureza, é o homem que foi mexer e perdeu o controle. E agora quem vai dar sabedoria para criar uma vacina é Deus, que eles estão dizendo que está mandando. Deus não está mandando. Deus não tem por que nos mandar pragas, né? Aliás, Deus está nos livrando das pragas, né? E aqueles que são de Deus, que são cristãos, acredita e sabe lá e confia na palavra de Deus, que diz até lá no Salmo 91, praga nenhuma. Quantas pragas? Praga nenhuma chegará na tua casa, somente com teus olhos verás o castigo dos ímpios, né? Dos impiedosos, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu quem? Qualquer um? Não, tu que está andando no amor e na graça de Deus, né? Que está andando em conformidade com o Evangelho, com o verdadeiro Evangelho, né? Que não é essa parafernália religiosa, né? Que tem por aí, que está com os seus olhos, com a sua vida direcionada ao Senhor Jesus Cristo, que está procurando entender as coisas invisíveis, as coisas do reino de Deus, né? As coisas do mundo espiritual, que tem tanta maravilha, tem tantas coisas boas no reino de Deus, né? E esse reino já está dentro de cada um de nós. E só a mensagem da graça é que pode nos revelar, né? Nos mostrar, né? Então, a função desses homens, desses líderes religiosos, é justamente cegar as pessoas com essas brincadeirinhas, né? De corrente, de campanhas, de todas essas parafernálias aí. Então, nós como cristãos, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, devemos nos voltar para as coisas de Deus, para as coisas do alto, viver a nossa vida aqui tranquilo, trabalhar, né? Cumprir os nossos compromissos com a nossa família, com a sociedade, com o governo, não importa qual seja o governo. Né? É o que Jesus disse, dai a César o que é de César, né? E andar não preocupado, mas ocupado em aprender as coisas de Deus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Pronto, só de você ouvir isso, você já deveria ficar pensando, peraí, não é deste mundo? Né? Se você estivesse perto de Jesus quando Jesus disse isso, agora você não está perto, agora ele está dentro de você, e dentro de mim, dentro de todos nós. Então, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Veja que ele estava dizendo isso para Pilatos. Aí, se eu estou perto dele na hora que ele disse isso, eu perguntava, mas vem cá, o senhor disse o quê? Que o seu reino não é deste mundo? E de que reino é que o senhor está falando? Existe outro mundo? Ele ia dizer, existe sim. Olha, meu reino não é deste mundo. Mas existe outro reino. Se eu estou dizendo que o meu não é deste mundo, é porque eu estou dizendo que eu tenho um reino em outro mundo, em outra dimensão. Né? E esse reino vai estar dentro de você. Espero que você procure saber a respeito das coisas desse reino. É isso que Jesus ia dizer. Né? Por isso o apóstolo Paulo diz, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Olha aí. Então quer dizer que existe coisas lá no alto? Que coisas são essas? Pensai. A pessoa diz, eu não estou sabendo nem direito as daqui de baixo, vou saber as do alto. Quando ele fala do alto, não é? Aí você olha para o céu assim, né? Você fica pensando que é uma coisa lá em cima, no espaço. Não. Já está dentro de você, né?
E mais a mais, até humanamente falando, fisicamente falando, você também já está no alto. Né? Porque você está onde? No planeta Terra, não é? E o planeta Terra está onde? No alto, né? Por isso que fala das regiões celestiais. Nós já estamos nas regiões celestiais. Porque você, eu, você, todos nós, os 8 bilhões de seres humanos, estamos dentro do planeta Terra. E o planeta Terra está onde? Uma vez eu falei para um irmão, graças a Deus, né, irmão, que nós estamos no céu, né? Ele disse, não, irmão, nós estamos na Terra. Então eu perguntei a ele, e a Terra está onde? A Terra está solta no espaço, né? Sobre o nada, presa pela gravidade, pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Então você, eu, todos nós, já estamos nas regiões celestiais. Por isso que diz lá em Efésios, né? Efésios 1, 3. Leia aí na sua Bíblia, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tá vendo? Não é com Cristo. Com é uma pessoa que está com você, andando do seu lado. É em Cristo. Em quer dizer input, dentro de você, dentro de mim. Deus não está mais com você, como os crentes falam aí. Eu estou com Jesus, irmão. Com Jesus o barco vai. Não, nós não estamos com Jesus. Nós estamos em Cristo e Ele em cada um de nós, através do Espírito Santo, né? Então você deve tomar o conselho do nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que diz, irmãos, pense nas coisas do alto, né? E agora a gente tem tempo bastante para pensar, né? Pensai, tá vendo qual é a condução que leva você a entender o reino de Deus, leva você, a mim? Qual é a condução? Tem que pegar uma nave espacial, alguma coisa para ir lá no alto? Não, é o seu próprio pensamento, pensamento espiritual, os pensamentos do seu espírito, não da sua alma, nem da sua carne, nem das coisas desse mundo. Pensar com a mente de Cristo. Por isso que ele disse, pensai. Quando você lê uma coisa dessa, por exemplo, nas regiões celestiais em Cristo, então você começa a pensar, né? Analisar, né? E Deus vai abrindo os seus olhos, aí você vai vendo o reino. Lembra que Deus diz lá, acho que se não me engano em Hebreu, falando a respeito da fé dos homens do passado, que eles suportaram uma série de coisas. Está lá em Hebreus, se não me engano, Hebreus 11 ou 10, uma coisa assim, onde conta, né? Abraão, Isaac, Noé, todos esses estavam vendo o invisível. Pois é, a gente vendo o invisível, né? Observando, né? Você consegue ver o invisível com a mente de Cristo, você consegue ter acesso a esse reino, porque afinal de contas, né? Esse reino foi criado para nós. Ou você acha que Deus criou algum reino para ele? Você acha que Deus criou algum universo, o planeta Terra, tudo que existe para ele? Para que ele criaria isso? Por que Deus criou esse universo e criou outro universo semelhante a esse? Na verdade, o universo espiritual foi criado primeiro. Mas, irmão, existe um universo espiritual? É esse, justamente esse que Jesus está falando. O meu reino não é desse mundo, é desse que ele está falando. Desse universo que está em outra dimensão. E essa dimensão está dentro de você. Mas você precisa abrir, você já está no reino de Deus. Você não vai um dia para o reino de Deus quando morrer. Você apenas está vivendo aqui na Terra se aperfeiçoando, mas nós já estamos dentro do reino de Deus. Nós já estamos ressuscitados. Né? Aí você diz, isso é loucura. É porque você está acostumado a ouvir os líderes religiosos que distorceram toda a palavra de Deus. Pegue tudo que você aprendeu, jogue tudo isso no lixo. Ponha num saco assim, tudo que você aprendeu 50 anos desse sistema religioso, tudo, católico, evangélico, coloca tudo, vomita tudo, tira tudo da sua mente, joga tudo num saco de lixo e começa a ouvir a graça de Deus, que você vai ver como você vai crescer espiritualmente, você vai ser uma outra pessoa, né? Você vai começar a andar no espírito. E quando você for jogar o lixo fora, é preferível até que você queime. Eu estou lhe falando assim, fazendo uma analogia para você entender, né? Porque de repente você põe na porta de casa, o lixeiro leva e às vezes abre esse saco e acaba se contaminando com essas mentiras do Macedo, né? Do Malafaia, do Valdemiro, né?
e de tantos outros que estão por aí. Quando eu falo esses, estou me referindo a todos, todos eles. Eu falo esses porque esses estão mais em destaque aí, né? No rádio, na televisão, e só vergonha, né? Quando você abre aí, você vê a vergonha que está aí, né? E aí você começa a crescer. E isso o próprio Jesus ensinou. Lembra quando ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um campo? O campo é esse aí, ó. É o mundo espiritual. E ele vendeu tudo que tinha, né? Porque ele sabia que tinha uma pérola naquele campo, né? Tinha um tesouro naquele campo. É justamente isso. Esse vender tudo que tem é isso. É você tirar todas as parafernálias que você aprendeu, né? O homem vendeu tudo que tinha, ou seja, deixou tudo que tinha para comprar aquele campo, porque ele sabia que tinha uma joia de valor ali. Esse deixar tudo é isso. Sair desse sistema religioso, sair dessas mentiras de votos, de campanhas, de sacrifício, dessas mentiras do Macedo, dessa gente, desses líderes religiosos que cada dia que passa estão ricos, milionários, trilionários, e as pessoas na miséria, no sofrimento, com medo da vida, com medo da morte, com medo do inferno, com medo do diabo, com medo até do próprio Deus. Tem gente que está com medo do próprio Deus. Eles deixam essas pessoas enlouquecidas. Literalmente, tem pessoas que... Eu conheço pessoas que já foram internadas em hospício, de tanto viver dentro desse sistema religioso, debaixo de opressão, debaixo de medo, debaixo de deturpação da palavra de Deus, né? E as pessoas perderam suas vidas. Outros já morreram nesse sistema religioso, católico, evangélico, né? A minha avó, a sua avó, nossos antepassados. Quantos não morreram enganados? Estão salvos, estão com Jesus. Mas aqui nessa terra foram escravos de homens, de doutrinas, falsas doutrinas, ensinamentos de homens, né? Tudo se encostando na palavra de Deus. E saibam que eles se escondem atrás da Bíblia e de falsa aparência de santidade, né? Uns usam paletó e gravata, outros usam batina, aquelas caras de santo, né? Santo do pau oco, e por trás estão ali na mentira, vivendo no engano, no engodo, vivendo em tudo o que não presta e se apresentando no rádio, na televisão, na internet, mas pelo fruto deles, que é podre, as pessoas já podem perceber a intenção deles. Nenhum desses homens vem para a rádio, vem para a televisão, vem para lugar nenhum sem interesse. Por mais bonitinha que seja a pregação dele, mais mansinha, com aparência de amor, falando de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, de Abraão, de Davi, né? Falando em ajudar as pessoas, tirar as pessoas do sofrimento, tudo isso é mentira, né? Tudo por trás disso está o interesse financeiro, político, tudo o que não presta, né? É sugar a vida das pessoas, de jovens, obreiros, evangelistas, membros. É só isso o que eles sabem fazer. Então, meu amigo, faça o que Jesus disse, que o homem achou um campo, e você já achou agora, a graça de Deus, e abandonou tudo, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque ele sabia que naquele campo tinha uma pérola preciosa. Essa pérola preciosa é a graça de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo o planeta Terra, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.